O entrevistado de hoje é o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Mato Grosso, Itamar Perenha. Primeiramente, presidente Itamar, seja bem-vindo ao programa Trabalhador em Ação. Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade de me dirigir aos seus espectadores e também aos seus rádio ouvintes, né? Já que você é um exemplo aqui de convergência digital, como se diz, né? E trazer aqui a palavra do Sindicato dos Jornalistas, que esse ano completa 50 anos de existência e é um dos mais antigos sindicatos de Mato Grosso. Olha só, hein? Que maravilha. Presidente Itamar, quais as conquistas do ano passado para esse ano, que o sindicato, em sua militância, né, conseguiu e a partir do momento que você assumiu? Bem, na verdade, eu assumo essa gestão em defesa do jornalista e o nosso período é de 2019 e 2020. Mas da gestão passada nós herdamos alguma coisa de extremamente positiva. Em 2 acordos coletivos houve um ganho real de 10% para a categoria profissional. Hoje a gente tem um desafio maior. Existe uma pressão, vamos dizer, da sociedade pela individuação, ou seja, os sindicatos e as organizações de classe, elas estão perdendo a sua coesão porque é muito mais fácil o patrão negociar individualmente com algum trabalhador, contratá-lo pelo valor que ele acha que é interessante para a empresa dele e suprimir os direitos e garantias individuais, exceto aqueles que estão constitucionalmente previstos, como férias e 13º. O resto é tudo negociável. Correto. Presidente, existem outras atividades que irão incorporar a categoria dos jornalistas? Bem, primeiro que o jornalismo é uma profissão que tem que ser reinventada. Como diversas outras profissões vão passar por esse processo de renovação. Primeiro que você tem a convergência tecnológica, né? Hoje você tem a internet, né? E você tem as mídias sociais e você criou novas exigências dentro da profissão do jornalismo que te obriga a conhecer esses meios para deles retirar tanto o melhor proveito do ponto de vista de resultados econômicos para quem anuncia, certo? Quanto o melhor proveito econômico no sentido da difusão da informação de qualidade. Por outro lado, nós temos também aí agora um inimigo a combater, que são as fake news, né? Boatos sempre existiram, mas não na intensidade e com a conceituação que essas fake news receberam, principalmente no processo eleitoral, na medida em que elas incorporam tecnologias de guerra psicológica, de guerra híbrida, que fazem uma decapagem no superego da pessoa e começam a agir de forma a desconstituir aquele superego e a tornar uma sociedade mais intolerante, homofóbica, os segmentos, vamos dizer, ficam com os ânimos exacerbados, há uma sociedade irritada, insatisfeita. Então, não é possível você combater esse tipo de condicionamento humano com a apresentação de políticas públicas. Foi o que a gente acabou de assistindo na última eleição aí, onde a gente teve um resultado que espelhou algo que vinha já desde o Brexit lá na Inglaterra, certo? Passou pela eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e agora, como corolário, a eleição do Bolsonaro, que se utilizou claramente desse método e hoje a sociedade fica perplexa quando realmente começa a conhecer quem é o presidente que está sentado na cadeira mais importante do país. Correto. Uma pergunta que eu faço ao senhor presidente e uma mensagem aqui do grande jornalista Eduardo Alexandre Risse, né? Eduardo Risse, um grande companheiro da TV Centro-América, hoje está lá do Grupo Gazeta. Grupo Gazeta, excelente profissional. Passou aí por outros veículos de comunicação, um profissional extremamente competente e respeitado. Eu tenho o privilégio de ser amigo dele, entendeu?
Grande Perenha, jornalista de verdade, olha aí. Pois é, a gentileza dele, é bondade. Exatamente. Presidente, a pergunta que eu faço nos Estados Unidos se paga pela produtividade. Será que essa ideia caberia à Previdência Social para os ativos, trabalhadores ativos? Bem, nós estamos aí num impasse, né? A gente tem aí uma insistência muito grande em se fazer uma reforma da Previdência, esquecendo-se de que esse déficit previdenciário foi gerado pela desvinculação das receitas da União e pelo uso indevido das contribuições previdenciárias, que não é um fato novo não, hein? Isso começou nos antigos IAPCs, Institutos de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, IAPTEC, IAPC, e assim foi. Depois foi consolidado em um sistema previdenciário que posteriormente teve uma feição dada pela Constituição de 88. O que eu penso é que essas experiências que estão propondo aí, elas não deram certo em nenhum lugar do mundo. O que compõe a receita da Seguridade Social são pelo menos PIS, COFINS, a contribuição patronal e a contribuição do empregado. É isso que forma o regime de solidariedade interna, que é o regime de repartição e que é intergeracional. A geração de trabalhadores do presente vai pagar a geração de trabalhadores do futuro e existe solidariedade no sistema. E acho que o canto da sereia é se falar em capitalização. Capitalização como o indivíduo colocando o seu dinheiro como se fosse uma caderneta de poupança a ser gerenciada por fundos de pensões. E esses fundos de pensão vão cair aonde? Na mão de um sistema bancário oligopolizado, com 5 bancos de varejo que dominam todo o mercado financeiro no Brasil. Eu acho que isso tem os ingredientes de uma perversão muito grande. Penso também que essa questão da produtividade, ela como se fala nos Estados Unidos, mas não esses sistemas previdenciários não são lá são difíceis de você comparar, porque nós temos um sistema previdenciário que ele é intergeracional e solidário, e os outros são sistemas, vamos dizer, que utilizam bases atuariais, né, estribadas, vamos dizer, na contribuição pessoal, para que você tenha um resultado na velhice. Não tem dado certo. No Chile, a taxa de suicídio entre os velhos é muito grande, porque eles contribuíram, foi feita essa proposta que o Paulo Guedes apresenta ao Brasil, foi a mesma que ele, como Chicago Boy, né, formado pela escola ultraliberalista de Chicago, ajudou a implantar na ditadura Pinochet lá no Chile. E esse modelo é o modelo que está sendo transplantado para cá, sem muitas preocupações, com alguns bodes na sala. Por exemplo, o sujeito vai receber o benefício de prestação continuada, ele começa a receber aos 60 anos de idade, R$400, quando chegar aos 70, se sobreviver a esse período de agrura, ele vai receber um salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo que existia era o que dava impulso à economia pelo consumo. Né? Essa política está sendo revista agora e, se tanto, esses índices de inflação que estão sendo calculados, e com cuidado, hein, que o presidente costuma se insurgir contra a base de cálculo técnica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é extremamente uma instituição respeitável. Então, se as coisas não vão bem, troca-se o termômetro e não se atinge as causas da doença. Então, a febre continua. Com certeza, né, presidente Itamar? Temos aqui um espectador que mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Nelson Luiz, morador do CPA. Sou jornalista, porém atuo como servidor público. Como faço para contribuir com o sindicato, já que não atuo mais na área jornalística, mas faço questão de amar uma profissão que, nos meus 2 anos, atuei na parte de jornal impresso? Nelson, o sindicato está ali na Rua do Carmo, número 55, um pouco atrás ali da igreja de São Benedito.
você pode contribuir normalmente para o sindicato. Quem é jornalista jamais vai deixar de ser jornalista, né? Então você será muito bem recebido e a questão, vamos dizer, algumas questões institucionais que têm que ser resolvidas no âmbito da... Você que já foi jornalista já tem o direito adquirido, já deve ter com certeza a sua DRT, deve ter, mas a gente terá um imenso prazer em sindicalizá-lo e recebê-lo de portas abertas lá no sindicato. Essa é a nossa política. Correto. Presidente, conte para a gente como que foi as campanhas salariais nas cidades do interior do estado. Bom, a base territorial do sindicato é o estado de Mato Grosso. Correto. E quase que, por questões de natureza prática, o sindicato se cingia a quase ficar as negociações se darem no âmbito de Cuiabá e Várzea Grande. Não é crítica aqui às gestões anteriores. A gente tem conseguido, fruto talvez da nossa relação com os profissionais da imprensa, né? A gente levou, a nossa secretária-geral foi fazer uma reunião em Barra do Garça e enquanto nós aqui fizemos uma reunião com o pessoal em Primavera do Leste, com o pessoal de Primavera, de Santo Antônio do Leste, Paranatinga e Gaúcha do Norte. Então nós estamos organizando o sindicato setorialmente em todo o estado, de tal maneira que ele possa dar representatividade e voz a esses companheiros que estão no interior. A negociação esse ano vai ser um tanto quanto diferente. Nós pretendemos evoluir para uma convenção coletiva que chegue a todos os recantos de Mato Grosso. Nós temos colegas que fazem um exercício profissional extremamente ainda sacrificado, né? Porque ele é o impressor, ele é vendedor de comercial, é o factotum dos jornais. Mas essas mídias elas são ativas no interior, certo? E também nós temos os sites de internet. No interior não tem a mesma funcionalidade porque a banda larga ainda é instável, né, em algumas regiões de Mato Grosso. Mas nós temos companheiros aí que estão fazendo um esforço violento para que isso seja colocado em funcionamento. E eles precisam do sindicato no seguinte sentido. Já se diz que caititu fora da manada é comida de onça. Então, se a gente não nos unirmos, não reforçarmos os nossos laços profissionais, e não tivermos uma equipe com força para negociar com os patrões de igual para igual, a situação não fica lá muito boa, não. Entendeu? Então, eu acho que o individualismo tem seu espaço, mas essa meritocracia, esse discurso de meritocracia, meritocracia, meritocracia e individuação, 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 individualismo, é justamente para você desfazer os laços de coesão social que unem a categoria e tornarmos presas mais fáceis nas negociações. O Paulo Didier está mandando uma mensagem aqui dizendo que antigamente nas rádios, nas televisões, eu acho que é parente do finado Malik, né? Pode ser Didier, Malik foi um grande companheiro. Pois é. Paulo Didier, antigamente as rádios, TVs tinham seus setores comerciais, jornalístico, jornalismo fazia jornalismo, locutor locutava e vendedor de comercial vendia comercial da rádio para se sustentar. Hoje se afunilou 3 em 1, exatamente o que o presidente foi feliz em dizer. Eu tenho a impressão que o nosso meio de produção ele exige talvez uma certa, vamos dizer, esquizofrenia saudável. O repórter cuida de conteúdo, para que ele seja um conteúdo adequado. A pauta, né? Isso, a execução da pauta. Você tem os editores que aprimoram tanto o texto quanto o áudio, o vídeo. Isso, o áudio, o vídeo, a imagem. Né? E o que o pessoal tenta fazer é confluir para a mesma pessoa todos esses métodos. Não é que isso seja ruim, totalmente ruim. Mas o sujeito não consegue fazer uma boa reportagem, depois não consegue fazer um bom texto, depois não consegue fazer uma boa edição, depois não consegue colocar um bom produto no ar. Eu acho que algumas funções elas têm que ser mantidas, vamos dizer, em seus níveis de especialização. A outra coisa é que o jornalista vendeu o comercial.
é uma situação, às vezes, extremamente desconfortável, porque o sujeito vai vender um comercial para uma empresa que acabou de ser chancelada ou sancionada pelo Ministério Público por uma questão, vamos dizer, que afete os interesses coletivos, os interesses difusos e coletivos. Só um exemplo, né? Como nós tivemos com construtoras aí. Exatamente. Né? Aí o sujeito chega lá, vim aqui vender um comercial, mas como você estava lá falando mal de mim, quer dizer, fica muito difícil, né? Exatamente. E o pessoal do comercial já está treinado para lidar com essas situações. O próprio Paulo Diria, que indagou o seu comentário, presidente, ele disse: já fui vendedor comercial de um jornal impresso em Cuiabá, que hoje não existe mais, porém, entretanto, ficou dessa forma, aonde o jornalista tem que chupar cana e assoviar. Pois é, eu acho que é isso que a gente tem que ter o cuidado. Nas negociações coletivas, o sindicato ele tem que ter cuidado com essas experiências que a gente vive. E as preocupações são situações que a gente vai encontrando no interior que são inusitadas. A gente encontrou companheiros nossos trabalhando há 12 anos sem ter uma carteira profissional registrada e com dificuldades para conseguir instruir um processo de aposentadoria. O sindicato está atuando nisso. Está certo que a legislação trabalhista trouxe aí muitas situações, vamos dizer, esdrúxulas e até de perda de direitos, mas a gente tem que ser realista. O que existe é isso. Nós temos que negociar dentro disso e fazer com que a nossa classe tenha consciência daquilo que nós necessitamos. Então, nós temos situação do indivíduo com 12 anos, sem carteira de trabalho, sem nenhum direito social assegurado, que nós vamos ter que ajuizar para isso o sindicato constituiu uma banca de advogados para atender essas situações. Nós temos colegas que ficaram com períodos contributivos, embora a carteira esteja assinada, mas os períodos contributivos não constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele não vai conseguir se aposentar lá na frente. Então, nós temos, nesse caso, atuar com o nosso departamento jurídico, pleiteando o reconhecimento da Justiça Federal para converter esse tempo de serviço em tempo de contribuição, de tal maneira que ele não venha a ter um fator previdenciário extremamente perverso no processo de aposentadoria dele. E isso fora condições de trabalho às vezes bastante difíceis para a pessoa executar a profissão. É claro que isso tudo não vai resolver de uma vez. Então, quando a gente entra numa negociação com as empresas, você tem um acordo global, que eles chamam de acordo guarda-chuva, né? E depois você vai ter as situações singulares que você vai ter que abordar junto, porque o sindicato, ele também atua como um munus acusatório junto ao Ministério Público. Vou dar um exemplo singelo. Temos que negociar a composição dos bancos de horas, porque já que você tem horários bastante dispersos, diversificados, os bancos de horas eles têm que ter características bastante próprias. A primeira característica, escrutinabilidade. A segunda característica, individuação. E a perspectiva do jornalista fazer uma queixa no sindicato, ter o direito, o sigilo dele preservado, e nós vamos lá conferir se aquele banco de horas está garantindo para ele ou a compensação horária ou a compensação retributiva financeira, sem que ele se exponha. A gente vai lá e põe a cara a tapa, mas vamos lá fazer, certo? Então, isso é cláusula que vai constar do acordo coletivo. Isso aí também é algo novo que foi trazido pela legislação trabalhista. Então, nós temos que trabalhar com os elementos reais que nós temos. E eu acho que, é claro que eu gostaria imensamente que houvesse ainda o imposto sindical, mas eu tenho a impressão do seguinte, que vai ser essa contribuição do indivíduo, do jornalista, para a manutenção da sua entidade, ela elimina do nosso meio, já não existia, era muito raro, mas a gente tem notícia de que havia sindicatos pelegos que viviam exatamente da compulsoriedade do imposto sindical. Esses estão sendo todos fechados, aí a gente já vê aí diversos que não estão funcionando. Estamos aí com as nossas dificuldades,
estamos replanejando a nossa atuação, entendeu? Mas nós temos sido muito felizes nos encontros que nós temos tido com o interior e o pessoal sentia realmente essa ausência do sindicato. Ok, presidente Itamar Perenha, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Mato Grosso. Nosso tempo é um pouquinho curto, né? Mas já estamos finalizando. E o senhor deu uma explicação, uma participação de vários companheiros da imprensa aqui presente, e agradeço a sua presença, sua explanada, e deixamos aqui as portas abertas para qualquer eventual campanha salarial dessa categoria que atua para falar a verdade. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você, ao programa que nos trouxe até aqui. Foi com muita felicidade, com alguma Trabalhador em ação. Trabalhador em ação, exatamente. Todos os trabalhadores, todos os sindicatos. E dizer para o pessoal o seguinte, eu falo para o pessoal de uma maneira íntima e próxima, dizer que nós vamos negociar duramente com os patrões. E vamos tentar, mesmo nesse ambiente conturbado em que a gente vive, fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. Correto. Conversei com o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Itamar Perenha, e por aqui nós encerramos a nossa participação no programa Trabalhador em Ação, desejando a você que curta a nossa página, nos acompanhe no Facebook, no Twitter, curta também o nosso canal, siga o nosso canal no YouTube, você que nos acompanhou também pela Rádio Web Galileu FM, obrigado pela audiência, e por aqui encerramos, desejando a você um ótimo final de tarde e até a próxima.